Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Extra, jornalista de O Globo revela bastidores. Pera aí, decide, é Extra ou é Globo? Do caderno de informática, um furo jornalístico retrocomputacional. Leiam as últimas notícias, leiam. Como assim? Lê, isso é podcast, cara. Tá bom, chato. Ouçam as últimas notícias. Ah, não, aí é o repórter reto. Bom, agora que eu já estou um pouco mais calmo, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Este é o episódio sobre os cadernos de informática dos jornais e especificamente sobre o caderno de informática do jornal O Globo, não apenas porque ele é o jornal de mais circulação, mas por um fator muito importante que vocês saberão daqui a alguns segundos. Eu sou o Juan Carlos Castro, aqui com vocês, e eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou o César Cardoso. E eu sou o Giovanni Nunes. E desculpa o Juan que ele é podcaster foca. Como vocês veem pelo Repórter Retro, a gente tá numa vibe meio jornalística ultimamente. Então, com vocês... Você? Eu sou Elis Monteiro, eu sou uma repórter. Ultimamente nem tanto, mas durante muito tempo. Mas estou feliz da vida, estou aqui pronta para participar. Adorei computaria e eu adoro com e sem. Senhores, nunca antes na história desse país tivemos uma vilã especialmente convidada para o Retrocomputaria. Sempre tivemos vilões. Nós tivemos dessa vez uma vilã. Já tivemos pessoas do sexo feminino, mas a denominação vilã especialmente convidada é posterior a isso. Então, tecnicamente, sim, Elis, você é a primeira vilã especialmente convidada do nosso podcast. Adorei. Eita, nós. Ô, Juan, você pegou o espírito do João, né? Sim, tá atropelando todo mundo. Tá, beleza. Enfim, o nosso ouvinte hoje vai certamente se divertir. E o cara que vai editar vai dar um trabalho. Chorará lágrimas de sangue. O cara que vai editar vai ter material fartíssimo pro Retro Besteiras em janeiro. Oh, yeah. Besterol de 2016. Vai ser 17, 18. Vamos finalmente começar o episódio? Vambora, né? Para de enrolação. Pô, enrolação a gente faz que é 50, sei lá, trocentos episódios, então vamos lá. Mas por que a gente tá falando desse episódio mesmo? Já até esqueci. Bem, a gente vai falar do caderno de informática, do Informática Etc., o caderno de informática do jornal O Globo. Era a nossa ideia falar de caderno de informática em geral, como tinha o da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, né? Não teve alguns outros jornais que tiveram, Jornal Dia, Estado de Minas, tudo. Mas a gente focou mais no caderno de informática do jornal O Globo porque é mais próximo da nossa realidade. E gostando ou não, todos os membros do Retrocomputaria são cariocas. Até o Juan? Sim. Não se deixe enganar pelo sotaque. Esse sotaque ele não sabe, isso aí é só pra fazer gênero. São anos de Cidade do Leste. Ai, caramba! Pois é, né? Houveram outros, por exemplo, o Jornal do Comércio teve, da Folha de São Paulo, o Jornal da Tarde de São Paulo teve, até tem uma história que ele veio por muito pouco, não saiu antes da Folha de São Paulo, mas a gente, como todos os membros do podcast são tecnicamente cariocas, o Ando na pauta que lembrar que ele é carioca, nasceu em Rio, mas se mudou a Petrópolis. Esse cara é fluminense, na verdade ele é carioca também. Nós somos Botafogo, tá? É verdade, nós somos Botafogo. Bem lembrar, eu também sou Botafogo. Jesuí Botafogo. Jesuí campeão, inclusive. Bem lembrado.
então a gente resolveu focar no caso específico do Rio de Janeiro, né? A gente falar um pouco, citar, teve também, quando a gente falou do jornal O Dia, e no caso do JB, do Jornal do Brasil, teve também tiveram os cadernos de informática. O Estadão também, lembrando, o Estadão também teve até muito pouco tempo, e foi o último do Brasil a morrer. Agora, sei lá, nem um ano, é um link. Daqui a pouco o resto do jornal vai acompanhar ele. É mesmo, é? Verdade. Do jeito que vai, né? Eles demitiram Mas aí apaga a luz. 130 ontem. Quantos? 130. Jesus, é muita É. gente. Até o cara do cafezinho tá sendo demitido. Caramba. Quem mandou fazer chafé, né? Mas, gente, esse não é um podcast sobre passaralho. Sobre mídia. Eu falei passaralho, Giovanni, porque a impressão que eu tenho é que não existe conversa entre galera de mídia que não envolva passaralho. Mas enfim, esse não é um podcast sobre passaralho. E vambora, porque daqui a pouco o meu estoque de piadas boas acaba, começa a vir as piadas ruins. Aí vai quebrar meu filme de criatividade. Já tem uma aqui, né? Alguém colocou cretinamente na pauta como deveria ser o caderno de informática do jornal O Povo. Só tem merda! Hoje em dia, se fosse baseado no jornal O Povo dos anos 90, hoje em dia seria ele somente sobre jogos de tiro em primeira pessoa. Não, Seria sobre áreas de comentário em portais de notícia. sim, aí seria legal. Só falaria disso. Volta! Olha, Não, vamos, até faz parte do foco preservar essa história. Eu até brinquei na bate-papo inicial aqui, que não foi pra gravação. O Povo, no começo da década de 90, o próprio jornal O Povo na Rua, né? Ele já tinha a redação toda informatizada. Ou seja, os jornalistas eles tinham computadores onde eles digitavam as matérias, você tinha um computador central, servidorzão, mais parrudo, que era a máquina do diagramador. O cara já diagramava todo aquele material que já estava todo digital. Tinha um scanner que já era conectado, não um scanner para o computador, um scanner ligado na fotocompositora, onde ele também mandava o jornal. Então, no final, ele só gerava o fotolito da gráfica. Mesmo porque é sempre bom ter um pouco mais de resolução gráfica para poder mostrar cabeças decapitadas de maneira conveniente, né? Sim, e mesmo com 10 minutos de atraso entre uma desova e a publicação do jornal. Sem dúvida. Mas, voltando para jornais um pouco mais civilizados, o Informática Etc., se não me engano, não foi o primeiro caderno de informática, mesmo no Rio de Janeiro, não é isso? O do Jornal do Brasil saiu antes ou estou enganado? Verdade. O JB saiu antes, na verdade, a Cora começou uma coluna no Jornal do Brasil de tecnologia, há muitos anos antes do caderno de informática do Globo. Para quem não sabe, a história é legal, porque a Cora ela era casada com o Milô Fernandes. Eu não sei se a maioria de vocês sabe isso, mas é uma coisa interessante. E o Milô Fernandes tem uma quantidade enorme de amigos, todos obcecados por tecnologia, apesar de mentirem a respeito. Por exemplo, o João Baldo Ribeiro, ele adorava dizer que odiava a tecnologia, mas ele era um dos mais adeptos à tecnologia. E aí a Cora começou a andar com essa corja, e aí ela começou a se apaixonar por tecnologia. Porque não sei quem sabe disso, mas a Cora era uma repórter política, ela queria escrever livros, etc. E ela começou a conviver com essa raça, e aí ficou apaixonada e começou no JB a escrever sobre tecnologia. Quando ela foi pro Globo, ela levou com ela esse conhecimento de tecnologia que ela trouxe aí dessa galera. Começou a escrever cadernos de informática pro Globo, começou com a Cora, foi o primeiro das Américas, que nem o New York Times ainda. Então, nossa! Sensacional, né? E pouquíssima gente sabe disso. Ela foi uma precursora das Américas. Então, já se falava de tecnologia em outros lugares, mas de jornal, de jornal, ninguém tinha dado um suplemento para isso, né? É uma coisa que eu não sabia, Tia Cora pioneira, maneiro. Aliás, um abraço pra Tia Cora se ela estiver ouvindo. vai pro tabela apenas um comentário. A mãe da Cora, Dona Nora Ronai, compete no Master de Natação. Meu pai já foi lá outro dia tirar uma foto com ela. A senhora é a mãe da tia Cora? Ela, sou eu sim. A senhora é muito simpática com seus 90 anos. Mas e ainda tá competindo e trazendo medalha. Sim, ela é campeã mundial. Meu pai falou esses dias que ela pegou 3 recordes mundiais agora, na categoria dela agora, no último, acho que no final do ano. Meu pai falou esses dias. Sim, aí agora, recentemente também, ela lançou um livro de memórias, porque a história dela é sensacional. Quando ela saiu da Hungria, assim, ela tem uma história toda que ela teve que mudar na época da Segunda Guerra. Então, é uma história muito legal, até ela conheceu o Paulo Roney aqui no Brasil, lá pra década de 40, 50. A história é muito legal. Getting back to the cold cow.
Então, como eu estava falando, os cadernos de informática, geralmente a seção de tecnologia ela era picada dentro dos jornais, né? A parte de lançamentos e novidades iam para ciência e tecnologia ou para a área de entretenimento, dependendo do que fosse, e aquelas fofocas de diretoria ficavam na parte de economia, né? E você Tal tinha... empresa vai comprar tal empresa, E você tinha também a parte de ciência no jornal, que normalmente o que falava de tecnologia era computador, tal, calculou, número pico, não sei quantos milhões de casos decimais. Isso não existe. Oh, que legal! Cara, isso é muito legal vocês comentarem, porque a área de ciência do Globo, ela sempre andou completamente desligada da área de tecnologia, a gente não tinha nem contato. Eu fiquei 9 anos no caderno, e durante 9 anos eu nunca vi um contato entre as duas editorias. E muitas vezes as nossas pautas se cruzavam, porque tecnologia é ciência e vice-versa, né? Sim. Pois é. Mas a gente não tinha, e na verdade nenhum jornal teve essa sacada de que ciência e tecnologia deviam andar juntas. E a gente tem um ministério no Brasil que chama Ciência e Tecnologia, muito doido isso. E é uma pena porque você perde a oportunidade de fazer tantas histórias legais, tipo o primeiro laptop que foi ao espaço, aquele grid, poderia ter sido coberto assim de uma maneira mais unificada. Sim. E no caderno de informática nunca coube as pautas de ciência. Mesmo porque elas iam, a gente achava que elas iam caber melhor no caderno, na página de ciência, que agora é um pouco maior, mas sempre foi uma página. Normalmente a última página do caderno internacional. E ela ainda existe, né? Ao contrário do informática, etc. Ainda existe, porque ciência continua existindo, né? Mas tecnologia não. Acabou a tecnologia. Mas, hein? Bem-vindos a Mad Max. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Infelizmente, o nosso podcast poderia ter sido um pouquinho mais enriquecido com o acesso ao acervo do Globo, que quando a gente estava planejando o episódio, estava aberto para todo mundo consultar, inclusive o caderno de informática. Aí, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eles puxaram um tapete embaixo da gente e agora tá só para assinantes. Eu até tentei para assinar, mas ganhei um erro de banco de dados. Esse erro de banco de dados vai pro podcast. E Elisa, eu quero que você faça propaganda desse erro de banco de dados, porque eu quero que o ridículo atinja esses caras. Que beleza. Coitado do programador, Rô, ele só não Coitado do caramba. Coitado do caramba. No mercy. Por que tanto ódio em seu coração? Calma. Como esse não é um podcast de destilação de ódio... Então tchau. Juan, essa fala é minha, tá? Tá. Mas deixa você passar. Vamos botar pra vaca fria. Tem gente atropelando aqui que não é o João, então por que não tem gente falando esse não é o podcast de X que não é o César? Tudo bem. Que nem a laranja mecânica. Hoje tá valendo. É laranja mecânica, todo mundo exerce todas as funções. Não era o carrossel holandês? Laranja mecânica. Carrossel holandês. Eu tô tentando juntar os baderneiros lá da Londres pós-apocalíptica. Pois é, eu tava pensando nisso. Não. Falando de carrossel holandês, eu lembrei automaticamente do futebol. Mas enfim, a minha mente daqui a pouco é tremendo por gente. Vamos lá. Vamos voltar. Sobre o caderno de informática, alvo do nosso episódio. Bonito, né? Alvo é muito bom. Eu fiquei imaginando jogando dardo. Em algum momento. Em algum momento nós fizemos isso. Eu não cheguei a fazer, não publicamente, mas eu queria. Em algum momento o pessoal fez isso. Na verdade, fizeram isso com a conta de e-mail de um colunista, né? Enfim, vamos chegar lá. Voltamos ao dia 4 de março de 91, em que o assinante ou o comprador na banca, antes que eu esqueça, só pra dar pra molecada, algum tempo atrás existia um negócio chamado banca. Oh my God. Na rua. Não, ainda existe. Ela vende sorvete, ela vende cartão de celular, crédito. Enfim, recicla cartucho de impressora. Mas a época vendia jornal e revista. E o assinante ou quem ia comprar na banca do Globo foi brindado com caderno informática, etc. Foi a primeira edição. Basicamente, eu descobri na época porque meus avós eram assinantes do jornal o Globo, e aí acho que foi através deles que eu recebi, me deram depois me entregaram a cópia, aquela matéria que é justamente sobre jogos de guerra, sobre um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial, que era a capa da primeira edição. Sim. Eu não me lembro qual era o texto que tava lá. A gente achou que era A Guerra Não Acaba Nunca. Foi isso, verdade. E já era texto da Cora ou era Cristina De Luca na época?
Não, já tava as duas. Tava a Cristina e já tava a Cora lá, já estava. Cristina era do... Ela foi durante um bom tempo do JB também, né? Ela editava o Info. Isso, nós temos raízes em comum. Dificuldade de achar um nome bom do Globo que não tenha sido previamente nome do JB, né? André Machado, nunca passou pelo JB. Acabei de dar um dos melhores. André Machado merece todo o nosso respeito. Todas as vezes que eu precisei divulgar encontros de MSX, ele mandava pra mim e falava assim: manda que eu divulgo, eu dou meu jeito. Mandava o texto, ele dava um jeito de botar numa notinha no jornal, botava alguma coisa. Tanto que eu mandei pra ele de presente uma camisa do boot da MSX e ele foi trabalhar na redação Globo com aquela camisa. Me lembro como se fosse hoje, ficou todo mundo babando de inveja. Oh yeah! Não sabia dessa! Muito bom, muito bom. Eu tenho orgulho, se bobear tem até hoje. Eu lembro que eu falei pra mandar um e-mail, chegou ele, adorei, fui trabalhar com ela. Sim. André Machado, eu sei algumas coisas dele. Depois eu conto, se vocês querem saber. Pô, fofoca é com a gente mesmo. Não é outro o objetivo desse tal, é outro também, mas esse é um dos objetivos do podcast, fofoca. Então vamos continuar lá. Como é que era dividido a então novidade caderno de informática, né? Tinha as colunas, eu lembro que tinha a coluna Mac, etc. Tinha a coluna da Cora, que era na página 3. Tinha BBS Mania, que era ainda na época, uma coisa que um dia a gente vai ter que fazer um episódio pra falar sobre BBS. E tinha a parte de melhores notícias, melhores comentários. Inclusive a gente achou algumas pessoas conhecidas nossas em comentários na ação do BBS. Tinha a coluna do Carlos Alberto Teixeira, Cátia. Tinha a trilha zero do B Piropo, que até tinha a mística, então não quer dizer o B, né? Do B Piropo, todo mundo sabe que é Benito. Hoje em dia não é Beethoven, não? Kill it! Você sabe a história do Benito, né? Isso é o problema. Não me diga que é em homenagem a quem eu acho que é, por favor, não me diga. Então, é por isso que ele bota B, né? Podia ser pior, podia ser Adolfo Piropo, né? Ai! Por favor, diga-me que ele não tem um irmão chamado Adolfo Piropo. Verdade. Ele tem? Não tem. Ainda bem. Ufa. Com certeza. E aí tinha essas partes e tinha a parte de anúncios, né? Só uma parte aqui, porque tá falando do Piropo ali. B Piropo, pra quem não tá ligando o nome da pessoa, ele é uma figura histórica. Hoje já é um senhorzinho, continua muito safado, como sempre foi. Adora uma piada muito suja, de preferência aquelas terríveis que ele conta na frente dos executivos, empresas, né? É histórico. E B Piropo usa um suspensório, né? E eu sempre achei que B Piropo usasse um suspensório, porque aquilo lhe dava um certo charme, um tizinho, né? De tizinho inteligente. Um dia eu sou B Piropo, diz aí pra mim, por que você usa esse suspensório? Aí ele me manda, para segurar a porra das calças dele. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Justo, resposta Sheldon dele, né? É a mais absoluta obviedade, assim, mas sabe daquelas coisas que você não tá esperando? Eu achei que ele ia dizer, não, é porque isso me dá um charme, né? Porque a sua é legal, para segurar a porra das calças dele. Mas é claro, né? Piropo teve na última Retro Rio, né? Piropo teve na MSX Rio de 2014, acho que na última do ano, a de outubro de 2014 ele teve. Ele já teve alguns encontros nossos, já apareceu. Depois eu vou contar algumas coisinhas, assim. Ele deu aula na mesma faculdade que eu, só não era no mesmo dia, né? Mas legal da história do Piropo com Cora é que o Piropo ele já lia Cora antes, e por que o B Piropo foi escrever pro caderno de informática, né? E eu, na minha santa ingenuidade, quando eu entrei no caderno, eu achava que o B Piropo era da área de tecnologia. Claro, né? Um gênio da Telescreve, descobri aquelas coisas técnicas todas até hoje, e um dia eu descobri que ele era engenheiro sanitário. E aí ele sempre falou que ele é um engenheiro de merda. Já avisei que vai dar merda isso. Eu vi de 1 quilômetro de distância. Eu acho que ele já contou essa na MSX Rio. Falou que ele era gênio de merda. E ele é literalmente, né? Isso que é bizarro, né? E aí ele começou a escrever cartas pra Cora, sempre dava um pitaco. Olha, naquela coluna, etc. No caso, não existiu o caderno. Quando o caderno nasceu, ela, mais do que obviamente, chamou o BP e falou: gente, já que você escreve desse jeito, ainda escreve bem, você não quer ter uma coluna, né? E aí convidou um engenheiro sanitário para escrever sobre tecnologia. Eu acho essa história maravilhosa. Chega de parênteses. Os parênteses, eles
eles nunca acabam. Nem os LISP, mas talvez esteja no programa em LISP. E eu acho que explicaria muita coisa sobre como funciona o universo. Mas enquanto a gente não descobre isso, vamos voltar, Paulo. Vamos lá, estávamos no classificados, que era aquilo que o pessoal babava. Era a parte de anúncio, né? Quando o jornal vive de vender anúncio, né? Tinha uma parte grande de anúncio, mas assim, uma coisa que eu gostava na época do Caderno de Informática do Globo, do Informática, etc., é que tinha uma parte boa, uma quantidade boa de informação realmente interessante. Você tinha 5, 6, às vezes até 7 páginas de informação que te prendia, te fazia ler, interessar, e muitas vezes eu não olhava muito os classificados, né? Não estava lá muito interessado nos classificados, mas eu, na época, garotinho juvenil, ia lá olhar e a ler, tinha informação interessante. É um curso razoável, né? Gente, vamos lá. Tinha as duas coisas, né? Beleza, acho que você tinha muita informação realmente interessante, até porque na época nós não tínhamos a facilidade de se afogar em informação como temos hoje em dia. Mas, além disso, queira ou não, você também não tinha outro lugar para você procurar coisas de informática quando você precisava comprar. Queria comprar uma peça, queria comprar um computador, uma impressora, etc e tal. Você ia no Globo de segunda-feira, informática, etc. na mão. Hoje a mente saiu no balcão, né? Depois você passou aí no Globo. Lembrar que nós somos da geração que olhava os cadernos classificados para ver loja que vendia jogo pirata. Jogo pirata. Nós fizemos muito isso. No jornal Balcão, no próprio classificados do jornal O Globo, já na versão, no caso, eu fazia isso muito no jornal de domingo. Meus pais só compravam o jornal de domingo e tinha ainda, antes até mesmo de começar, tinha a coluna Videoguia do Márcio Erlich sobre videogames, lá no meio dos classificados, e eu ia lá olhar para ver e posteriormente ia procurar para ver loja para comprar jogo pirata. Aliás, era muito engraçado o fato. Eu lembro dessa coluna de videogame, ela ficar largada, perdida, escondida, soterrada nos classificados da edição domingo. Um lugar que só quem está realmente procurando coisa de classificado vai abrir. E era uma coluna assim, na época, era uma coluna para mim que assim, era como achar ouro, encontrar ouro ali no meio. A coluna era muito boa. Eu não sei onde é que tá. Eu capaz de não ter alguns recortes dessa coluna do Márcio Erlich perdido em algum lugar aqui em casa. Eu lembro que ele... Há pouco tempo. Eu sei que eu tinha. Eu lembro que ele pegou todas as fases do Crew e do Caçador da Arca Perdida, que eram jogos compridos do Atari, pra falar como terminar. Cara, ele dissecou o ET, dissecou o Caçador da Arca Perdida, foram 15, são 15. Não, o Caçador da Arca Perdida eram 12, eram 12 fases. Eu só consegui chegar na sexta. E várias coisas assim, que ele analisava os jogos, assim, eu adorava. Foi meio que uma prévia ainda. Hoje, posteriormente, em 91, já era fim de reserva de mercado, a gente já estava chegando ao final da reserva, então a gente já tinha expectativa do que ia acontecer, o que ia chegar, né, o que viria e por aí, né, em termos de informática, a gente estava naquela expectativa, né, a gente vivia naquela bolha ainda da reserva. Eu lembro que meu pai, que apesar de ser economista, sempre trabalhou com informática, trabalhava numa estatal do sistema elétrico, ele dizia o seguinte: eu tô vendo, meu filho, que quando acabar a reserva de mercado só vão sobreviver algumas empresas brasileiras. IBM do Brasil, Digital do Brasil, Unisys do Brasil e essas aí. Que era a preocupação da reserva, era preservar, ter alguma coisa de empresas genuinamente nacionais, né? Então aí, conforme a forma como aconteceu, a gente já até comentou que um dia a gente vai ter que voltar a fazer um episódio para falar de reserva de mercado, mas foi a faxina, né? Foi um passaralho nas empresas. Aliás, se não falha a memória, a lei da reserva de mercado, ela deixou de valer, a vigência dela se encerrou em agosto de 91. Não lembro agora exatamente o dia. Não, 92. 92. Não, 92. Porque em 91 foi alguma flexibilização de alguma coisa. Não, já era o final da lei. Em 87 foi a lei de software, porque o Steve Jobs ficou puto com o Brasil e mandou o Ronald Reagan ficar puto com o Brasil também. Não foi o Jobs, ele não estava mais na Apple nessa época. Desculpe, foi a Apple. O Scully. Foi John Scully. Não confundir com a Dani. É o cara que vendia água com açúcar, nas palavras do Steve Jobs. Era da Pepsi, né? Depois que ele foi parar na... Mas vamos parar de falar de outros empresas. Vamos voltar a falar de informática, Esse não é um podcast sobre Pepsi. Calem a boca! Estávamos no fim da reserva de mercado, todo mundo sonhando que ia acordar um belo dia, pegar o seu computador e velho, obsoleto, arcaico, ultrapassado, jogar no lixo, ou vender a preço de banana, né? E comprar a preço de meia banana, porque tinha que ter lucro, um computador que era o estado da arte. O Brasil estaria se equiparando ao resto do planeta Terra, né? Esse computador tá uma merda mesmo, viu?
mas enquanto isso não chegava, eu ficava olhando no classificado. E eu vou dizer, eu, de vez em quando, olhava pelo simples prazer de olhar. Não ia comprar nada, né? Sem grana. No início dos anos 90, em que grana era um luxo, 91, 92 de grana era luxo. O mundo com os cruzados, cruz credo. Ô César, início dos anos 90, sem grana é quase uma redundância. É um pleonasmo, né? É uma tautologia. Tinha uma outra coisa bacana, é que você já sabia como é que a semana ia rodar em termos de preço. Então, você ia sexta-feira, sei lá, você vai conseguir comprar quinta, sexta, você já sabia o que é que tava quente na semana. Mas, enfim, vamos para as frases classificadas? Os colunistas nós já falamos, né? O jornal teve até o seu ser encerrado, ele teve cerca de 600 edições. Aí nós vamos falar sobre elas. Todas não, né? Quase todas. Todas não. A gente quer terminar esse podcast antes das nossas aposentadorias. Exatamente. Pois é. Por que a gente começa, Ricardo? Falar rapidamente, acho que a gente pode começar falando do CAT, né? Carlos Alberto Teixeira. O CAT tratava de BBS, toda a parte de conectividade, então BBS, vídeo texto. Eu lembro que ele falava da Fidonet, dali foi o primeiro lugar que a gente começou a falar da internet, jornal. E na parte de BBS falava sobre programa de comunicação, programa para ler mensagem, toda aquela questão, programa de transferência, compactadores, a gente botava a lista de alguns BBS cariocas, número de telefones. Aliás, diga-se de passagem, acho que agora os horários para ligar, né? Acho que agora pode se falar, acho que pode contar essa história, né? Já passou tanto tempo, né? Acho que o CAT não vai se importar, mas até onde eu sei, ele é a única pessoa que comprou uma licença do Bluebeep. Ei, palmas para ele. Que a TIT não esteja ouvindo essa gravação. Para quem não sabe o que é, o Bluebeep era um programa para simular a Blue Box, de forma que você poderia, na época, fazer um telefonema, ligar para a central telefônica, dava um sinal de como se a ligação tivesse sido interrompida, mas você podia manter e não se pagava, e bloqueava o tarifário, né? Então não cobrava a ligação. Explorar furos de segurança. Não se explora furo de segurança de servidor web atualmente. Antigamente se explorava furo de segurança de central telefônica. Você mandava uns bits malucos que faziam... Isso não era furo de segurança. Era o tom de manutenção. Isso estava documentado. Segundo o Oz, esse manual estava disponível em todas as bibliotecas dos Estados Unidos. Ele apenas leu. Ainda falando de BBS, na época já existia comunicação online entre pessoas, mas não era como agora, ou uma grande rede global para todo mundo. Existiam essas coisas chamadas BBS, e que cada um era assinante de uma, era super fragmentado, havia dezenas, centenas delas em toda a grande cidade, e obviamente era por cidade porque você tinha que fazer ligação local, né? Elas eram relativamente tematizadas, algumas, né? Tinha umas que tratavam só de... alguém me ajuda aí. Algumas tinham certos tipos de assuntos muito específicos. Você podia levar alguns BBS da época, Centro-In, Hotline... Isso é mais genérico, mas tinham BBS que eram mais específicas, até pelo público em geral, né? E havia de uso geral, né? Tipo Mandique, em São Paulo, né? Inclusive a minha entrada, por um caminho totalmente enviesado, a minha entrada no mundo online aconteceu numa BBS de São Paulo. Mas eu explico. Eu trabalhava numa empresa de redes na época, trabalhava com Rede Novel, eu era CNE, e o pessoal da Novel, na época, por algum motivo, ficaram impressionados com minha rapidez em adquirir o CNE sem usar os cursos. Um momento ego da minha parte. É bom de vez em quando. Tá bom. E me incumbiram, falaram com o dono da empresa na época, de eu ficar respondendo perguntas no fórum sobre Redes Novel na BBS. Então o que aconteceu? Eu ganhei uma conta na Mandic, ganhei um 0800 para ligar, eu acessava telefonicamente de graça e acessivamente também de graça. E eu desempenhei a função conforme o descrito. Não vagabundeei, não. Tá bom, tudo bem. Eu vagabundeei porque desempenhar a minha função custava apenas uns 5% do tempo. É mesmo? É? Nos outros 95% do tempo, eu ficava lendo sobre besteira, sobre Fórmula 1, sobre Arquivo X. Essas últimas duas comunidades, inclusive, duram até hoje nas suas mais variadas formas. Tenho amigos desde aquela época. E foi assim que eu entrei no mundo online. Juan, vou fazer outra parte. Você descreveu aí muito brevemente a palavra jabá, certo? Jabá? Não, eu não usei a palavra, mas o que... eu ganhei um jabá, Isso. Mas é isso que eu queria. Pode-se dizer que... Suma que você ganhou um jabá, fim da história. Sim, eu ganhei um jabá, me julgue, sociedade. Aí, com meus 95% de tempo falando besteira, assim como todo o resto da humanidade falava besteira, só que besteiras fragmentadas e nessas tribos que são o BBS, e o nosso amigo CAT, Carlos Alberto Teixeira, pegava as melhores mensagens de BBS selecionados e colocava para serem impressos no jornal, para que o povo lesse o que se falava
online. E tinha algumas coisas muito engraçadas e muito interessantes sendo ditas. Agora, uma coisa que o Cátio merece meu respeito. Duas coisas que não tem muito a ver com tecnologia que ele comentou na coluna dele e me fizeram me interessar. Ele me fez ler Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Ele comentou porque ele visitou a Islândia e subiu nos Neffels. Achei que você ia dizer que ele visitou o centro da Terra. Não, ele subiu no vulcão. Ele foi na porta. Ele chegou na porta, só que a porta estava fechada. Enfim, naquele momento estava fechada. Mas o Cat já encontrou o vulcão aberto, vocês sabem dessa. Já encontrou o vulcão aberto? Essa eu não sei. Tem uma história clássica. O Cat estava escalando, ele não estava em erupção, mas o Cat também escala vulcões. Coisa doida, né? Mas enfim. Todo mundo precisa de um hobby. Mas o Cat é doido mesmo. Eu me lembro uma vez que o Cat saiu andando do Rio, foi parar em Saquarema. Nossa! Andando? Ele tava procurando o orelhão funcionando. Não, é uma coisa muito louca. O Cat é desses. Eu conheço algumas histórias desse tipo de caminhada. Eu me lembro que o sogro dele, muito recentemente, falou que o Cat falou assim: eu vou ali comprar um peixe e já volto. E ele mora lá no final de Santa Rosa, em Niterói. E o sogro dele falou que estava chegando a hora do almoço e nada do Cat voltar. E eles ficaram preocupados. E aí descobriram que o Cat tinha ido ao Mercado São Pedro comprar o peixe a pé. O Mercado São Pedro fica onde? No começo de Niterói. Peraí. Ali ele cruzou Niterói inteira. Cruzou Niterói inteira andando para comprar o peixe. Ele é um Niterói, cidade onde quer. Não, e aí, terminando a história do vulcão, o Cat subiu um vulcão e desmaiou dentro do vulcão. Ele só não morreu porque alguém sentiu falta em algum momento e foi lá resgatá-lo. Nossa! Pra você ver como é que tem história maluca por dentro desse povo maluco. E eu lembro, Elis, que assim, uma vez eu tava naquele saldão de lojas americanas, aí eu comecei a revirar, assim, olhei, aí encontrei um CD, o primeiro CD, trio de rock progressivo, Emerson, Lake and Palmer. Uau. Aí eu olhei, tá aí, o Cat falava muito desses caras, que são bons, deixa eu ver o CD, pô, R$8, vou levar. E eu comprei, depois eu mandei um e-mail pra ele agradecendo a indicação, porque eu comprei, o disco era ótimo e o melhor, eu comprei a edição inglesa por R$8. Só para terminar, fechar com fecho de ouro as histórias de Cat, Cat foi o inventor da frase pichou pela cidade inteira, se ela canto provoca maremoto, na década de 70. Ele pichou na cidade inteira, pra quem não sabe. Isso não existe. Ele é o criador disso? Ele é o criador, ou se ele é o espalhador. Mas a cidade do Rio recebeu toda esta frase pichada por Cat. Se ela canta, provoca maremoto. Sensacional. Trata-se de um ser vagamente anormal, né? É um episódio do Godzilla, se não falar a memória. Muito bom. Essa coluna do BBS dele tinha uma coisa interessante que... Peraí, Rô, só pra acrescentar aqui, a gente tinha falado que a BBS eram fragmentadas, assim, eles viam BBS que eram comerciais, você pagava pra acessar, tinha um serviço 24 horas, tinha um BBS que rodavam no micro de alguém, então funcionava tipo de 10 às 5 da manhã, 10 da noite às 5 da manhã, ou meia-noite às 6 da manhã, na hora que a ligação era mais barata. Que era, basicamente, o cara pegava o computador dele e disponibilizava o BBS. E tinha um recurso que você integrava a BBS, que era o recurso que o Cat usava. Eram as redes, as nets. Eles trocavam um sistema que fosse uma base de dados genérica de mensagens. Era um protocolo específico, direto via linha de escada. Eram as Fidonet, o Zenet. A Fidonet que usava muito. E tinham nets entre os BBS. A própria BBS criaram esse sistema. Então você conseguia, da tua BBS X que rodava no micro de alguém, conversar com gente da Mandic, em São Paulo, gente do Centro-Oeste, no Rio de Janeiro, e por aí vai. Por isso que ele conseguia ler a mensagem de trocentos BBS diferentes pra botar na coluna, né? Sim, salva os canais, o nome era canal. E você utilizava leitores offline para economizar pulso. Era o UniQWK. Ou UniQWK. Continua. Nessa coluna tinha também uma coisa muito interessante que está relacionada ao apelido / sigla, né, do Cat, que tinha o desenhista, né, o ilustrador, que era o Cruz, que ele sempre colocava uma ilustração com mulheres voluptuosas e ou gatos, entrelaçados uns aos outros, não necessariamente dessa ordem. Mas que gato era uma entidade obrigatória por ali, né, Liz? Obrigatória. Quando eu entrei no caderno, eu não tinha gatos. Eu vim do interior, morava sozinha, convidada pela Cora, porque ela lia os meus textos no JB. A gente não achava que isso era real, né?
alguém do Globo lia o JB, acredito. Mas ela lia, me convidou e eu não tinha gatos. E levou uma semana minha vida sem gatos no Globo. E exatamente fui meio que sugerida, sugestão muito sutil, eu deveria ter gatos. E aí eu adotei Clarice Lispector e Cecília Meirelles. Adorei o nome. E por um acaso, toda feliz, fui falar pra Cora, Cora, meus gatos, arranjei gatos, meus gatos têm nome, os nomes deles, né, as duas Clarice Lispector e Cecília Meirelles. E aí ela, Cecília era sensacional, Cecília era minha madrinha, Cecília Meirelles. E eu, que chato, e Clarice? Clarice eu não gostava muito não. Manha! Gente, que coisa horrorosa, a pessoa que vive esse universo, né, um universo paralelo. Pega a Clarice, coloca num saco e joga da ponte. Eu fiz também o João Baldo nessa época, eu foram 3. O João Baldo, infelizmente, bebeu demais e morreu em uma semana. Ele embebedou o gato dele? Não, eu tô brincando, mas é porque ele chamava João Baldo e ele morreu em uma semana. Então eu achei eu liguei uma coisa a outra, não sei porquê, eu achei que o gato bebia e morreu por causa disso. Obrigatório ter gatos, e depois disso, gatos faziam parte de, 80% das nossas reuniões. Então nossa suspeita se concretizava, né? O pior foi no final do caderno, que ela passou a amar capivaras. Eu sou louco! Não, eu sou louco! Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu lembro, lá pelo meio dos anos 2000, ela documentou a saga das capivaras da Lagoa de Marapendi. Lagoa Rodrigo de Freitas. Tô enganando. Não, que a Lagoa de Marapendi também tem pulada por capivaras. Não sei se você... Não, e ela documentou, ficou apaixonada. Tem razão, a dela era da Rodrigo de Freitas. Teve uma histórica edição da Copa do Mundo, que Cora foi cobrir, e ela levou uma capivara de pelúcia, e ela levava essa capivara para os lugares da Copa, fazia fotos da capivara nos lugares da Copa, não assistiu nenhum jogo. 2000. Olha! Tipo isso. A capivara do Andy, da Emily Poulain. Foi exatamente isso, foi muito bom. Foi no caderno de esporte. A grande verdade é que, capivara é um bicho que acho que une todas as tribos, diria, de Ouro Preto, né? Mas eu ficava... É a capivara. A capivara tem a quantidade certa de what the fuck. Vocês conseguem imaginar a situação? Porque você imagina, né? Pra você conquistar aquele emprego, você precisava gostar de gatos. E aí, na nossa cabeça, para manter aquele emprego, a gente teria que gostar de capivaras. Gostar, ok, mas e imaginar levar uma capivara pra casa? Eu já comi capivara, não tenho mais empatia por elas. Gastronomicamente, eu comi carne de capivara. Bom. Tive uma estagiária que ela tinha uma capivara de pelúcia pendurada na mochila dela. Até que a gente tirou e pendurou na calha. A calha tinha uns 3 metros de altura, a gente pendurou lá e ela passou umas 2 horas. Professor, cadê minha capivara? Só pegar a capivara. E eu me segurando, pra não rir. Cínico como eu só. Que é isso, Tainá? Tá falando o quê? Cadê minha capivara? Cadê minha capivara? Eu quero sair na capivara. Depois até que ela parou na frente dos servidores e olhou pra cima. E tá a capivara dela pendurada na calha. Foi um escândalo. Foi um chilique nela lá. Ninguém olha pra cima. Oh, yeah. Pra que depois pra ela tirar aquela capivara de lá. Aí foi com ela, né? Ela teve que dar o jeito dela pra tirar a bendita da capivara de lá. Aí o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor em ação. Não sei, era estagiário, né? Então, tinha sido minha aluna, hein? Isso aí depois encontra. Enfim, a culpa é sempre do estagiário. Claro. Gente, apesar dos chatos do Globo terem tirado o nosso acesso ao acervo, pelo menos as colunas do CAT e do Piropo você acha nos sites dos respectivos. A gente vai botar no show notes os endereços. Falamos do CAT, vamos falar do próximo colunista da lista e da colunista presente também, né? Sim. A gente já comentou um pouco do velhinho do Up, né? Uma vez ele fez um artigo sobre MSX Rio e botaram, na época no fórum PCs bem mais recente, aí botaram, falaram que ele parecia o velhinho do Up. Ele resmungou, mas depois ele concordou. Não é que tem tudo a ver? O castigo do João por não ter comparecido a esse podcast vai ser ele se vestir que nem aquele escoteiro pra posar ao lado do Piropo. Tá? Seria divertido. Muito bom. Olha, sobre a coluna do Piropo, eu sempre li, era a coluna mais técnica, e o Piropo era um apaixonado por Windows, e se recusava... Isso é de geral, até pré-Windows, DOS. Sim, Microsoft, né, ele tinha, e se recusou terminantemente a escrever sobre Linux, em qualquer momento.
lembro como se fosse hoje, eles tiveram vidas, todos eles que eu falo assim, eles técnicos, né? Ele se recusava. E ele tinha uma legião fãs incrível. Tanto que a coluna primeiro era a Trilha Zero, depois virou a coluna do Piropo, depois virou Dica do Piropo. E durante a Dica do Piropo, ele foi perdendo espaço, chegou um ponto que começaram a sugerir que ele escrevesse sobre hino e começou a escrever sobre sistemas operacionais móveis. Ele não queria sobre isso. E ele resolveu cortar a coluna dele. Para minha tristeza, me deram a coluna dele de presente. E foi horrível. Você imagina que o Piropo já estava escrevendo a coluna há uns 18 anos, ou mais ou menos, eu não sei. Não, menos, vamos lá, uns 15. E aí eu entrei na primeira edição do caderno, etc. Ele virou isso, etc. Depois a gente comenta sobre isso. Eu ganhei a coluna do Piropo e fez a dica do Piropo, a coluna virou dica da Elis. E eu recebi, sei lá, uns 450 e-mails me esculhambando. Você não tem como substituir Bepiropo. E eu disse isso na coluna. Gente, eu não vou substituir Bepiropo, porque é impossível, eu não sou técnico. E outra, ele é um gênio, assim, o cara é um mestre. Mas mesmo assim, não me pouparam. Foram épocas difíceis, confesso. Mas haters gonna hate, né? Ricardo, já que vamos falar agora, só lembrar pra gente falar daqui a pouco do Piropo e dos seguidores do Piropo. Eu tive uns problemas com alguns seguidores do Piropo às vezes. Vamos falar. Vamos deixar um pouquinho pra depois. Vamos falar da coluna PC, etc. Da PC, etc. Era a coluna que a Cora mantinha, né? Que quase virou Gato, etc. Não me lembro se ela chegou a mudar de nome, eu lembro da coluna. Capivara, etc. Depois ela virou Cora Honey. Eles resolveram assinar com os nomes de todos. Ficou mais fácil, né? E na verdade a Cora nunca teve um tema como o Piropo tinha, como o André Machado sempre teve, que foi segurança, privacidade, é uma coisa mais assim. Mas a Cora sempre foi uma coluna muito genérica. Ela não falou especificamente sobre alguma coisa. Minto. Nos últimos meses do Caderno de Informática, já como info, etc., antes de virar revista, a Cora começou a falar muito de fotografia. E aí apelidaram carinhosamente a coluna dela de foto e etc. Eu lembro que ela era entusiasta de câmera digital, né? Lembro de algumas colunas sobre esse assunto. Sim, ela publicou um livro, o primeiro livro, foto tirada pelo celular, sei lá, tem uns 8 anos. Ricardo, só um apêndice, nem um parênteses. Aqui em Elis, eu sou um carioca no exílio, assim como o César, tá? Eu tô desde 2003 em Campinas, o César tá desde 2006, em Brasília. Final de 2003, você foi no final de 2002, José Fuinha. Não, começo de 2003, eu sei da data exata. Tá. O César já foi um pouco depois, porque o César tava na MSG. Eu fui em outubro de 2003. Já vão fazer então, aí 11 anos, mas até hoje, 12, sei lá. Mas eu não consigo falar velho e eu não consigo gostar de girafas, então ainda não me acostumei à cidade. Idem. Então assim, a gente perde o Caderno de Informática em 2003. Eu perdi um pouco, eu já não tava mais lendo por essa época. Na verdade, ele mudou de nome, né? Eu lembro de ter comprado um Globo aqui em Campinas que já era como info, etc. Realmente aí vocês perderam o Informática, etc. Porque ele deixou de ser Caderno de Informática. E aquelas colunas que a gente gostava mais de ler, né, Ricardo? Qual que você tá querendo dizer? Depois do PC, etc. Aquelas que eram específicas, aquela que por um bom tempo foi a verdadeiro motivo e razão para comprar o Caderno de Informática do Globo. Fala primeiro da Mac, etc. Vamos. Só uma coisa, tinha uma coluna também, que eu esqueci o nome do jornalista que assinava, era etc, etc. Que aí falava de assuntos bem genéricos. Também tinha. Não era Cora? Não era da Cora. Era o segundo jornalista chamado Rogério, se não me engano. Tanto que eu vi posteriormente ele comentando filme, a parte de cultura. Eu lembro de ver o bonequinho do Globo, ver lá, Rogério Dunst, se não me engano. Acho que era isso. Isso também pegou meio no início. Já não foi na primeira edição, mas um pouco depois teve essa coluna dele, mas não durou muito tempo, que era uma coisa mais genérica, mais de... Era uma coluna onde eles não conseguiam botar nenhum assunto específico, né? Acabava caindo por etc, etc. Mas teve uma Mac, etc. Fãs da maçã podiam se divertir e ler sobre as novidades. Eduardo Carvalho, o autor, por acaso não é a mesma pessoa que escreveu um livro sobre Assembler de MSX? Não é o... Esse é Eduardo Cardoso.
Esse é outro Eduardo. É o Eduardo do Hello, Eduardo Barbosa. Barbosa, é isso, Barbosa. MSX e Eduardo Barbosa. Esse é o cara que fez o Hello, fez outros softwares, uma das coisas que fez o livro de acesso. E o Top Pirate. Ok, esse é o problema de nomes genéricos. Ok, segue o barco. Eu lembro que a Mac Etc. começou com o caderno. Eu lembro que pra mim era uma novidade, né? Mac é uma coisa completamente fora do nosso universo na época, né? Hoje em dia não é bem menos, é bem mais então próximo. Então na cabeça de bacalhau, pô. É verdade. A gente tava passando do período, saindo do período de mercado, Mac então. A Apple só veio entrar no Brasil oficialmente em 97, eu acho. É assim, você ouvia falar que o primo do amigo que trabalhava numa agência de propaganda tinha um Macintosh lá e eu assim, era longe, era uma coisa longe. Macintóxico. Mas tinha alguma coisa, falava algumas coisas sobre Mac, e era até interessante, porque a gente não conhecia, né? Inicialmente ela era semanal, depois ela começou a funcionar quinzenal, me lembro, e ela começou a espaçar um pouco. Foi na época que a Apple andou mal das pernas, na época do Amélio, né? Que a Apple, inclusive o próprio presidente da Apple falou na época, a Apple é um navio a naufragar e a minha meta é chegar lá na costa para salvar o maior número de tripulantes. O problema do Amélio é que ele não tinha a menor vaidade. Amélia não tinha a menor vaidade. Ai, meu Deus. Não, ele foi sincero. Meu Deus. Você sabe que pra tentar abafar o piado, no JB, eu, já que você tá falando de outro caderno de informática, eu fiquei no JB 4 anos. E no JB, antes do Globo, teve uma coluna grande, especificamente sobre Macintosh, chamava O Mundo da Maçã. Eram alguns jornalistas que revisavam, escrevendo, que era difícil achar alguém que escrevia sobre Mac, a gente publicava semanalmente. Lá no JB a gente publicou antes de ter esse boom todo de falar de Mac. Então, teve uma coisinha ali que alguma coisa, pelo menos, eu posso dizer que o JB foi antes do Globo. Mas era aquela época dos Macs clássicos, né? Não era a época assim da decadência, aquele... o Mac Motorola, a Apple já estava em... Não, já estava bem. Não, a Apple já tinha coisas. Não, ela estava capotando. Ela só foi começar a melhorar por volta de 95. Ela passou pro PowerPC. Os Macs começaram a ficar muito parecidos com os PCs. Aí eles conseguiram melhorar um pouquinho. No final de 98, 99, eles contratam o Jobs e os computadores ficam transparentes. Aí foi a volta do Messias, né? Steve Jobs. E aí foi que deu no que deu, né? A virada de mesa da Apple. Mas é legal. E no Globo a gente teve durante um tempo escrevendo sobre o Mac, o Mário Jorge Passos, que é um grande apaixonado até hoje, escrevia para uma revista mega conhecida, que era Mac Magazine, e ficou aí... Mac Mania, isso. E ele ficou aí nesses nichos, até hoje, se não me engano, ele mexe com isso. Essa revista até pouco tempo ela estava sendo editada, ela só não estava com o nome de Mac Mania. Verdade. Ela mudou de nome, eu não me lembro agora o nome atual, mas ela saiu até muito pouco tempo atrás. Tem bastante coisa legal. Ela acabou mudando depois por conta dos iPhones, dos iPods, para poder abranger esses caras. Depois eu não lembro, não consigo lembrar de cabeça o nome que ela teve. Além do Mac, etc., a coluna mais divertida do caderno de informática do Jornal Globo, né? A coluna de MSX, né? A coluna de MSX tem a seguinte história, né? Vou falar baseado no que o Cabra que fazia a coluna me contou, o Cláudio Ralha, né? Eu conheci o Cláudio Ralha, eu acho que numa dessas idas à lojinha para comprar software, não me lembro como é que eu conheci. O Cláudio morava no bairro da Barra da Tijuca, aí ele foi morar na Barra no tempo que a Barra não era nem 1% do que é hoje, ou seja, era uma roça com praia. Pelo que ele me contou na época, ele começou mandando carta pro caderno de informática, solicitando para falar de MSX, para citar de MSX, dando sugestão, escrevendo coisas, tanto que ele dizia que a primeira coluna que saiu foi o conteúdo de uma carta que ele mandou. Ricardo, inclusive não só ele, muita gente mandou, durante um bom período, você tinha na concessão de cartas, vamos falar daqui a pouco, né, o Prezado Globo, existia gente clamando por colunas de MSX. Eu, inclusive. Eu, inclusive, era um deles. E o Cláudio, assim, ele foi convidado para começar a redigir uma coluna sobre MSX. O Cláudio era entusiasta da plataforma, era programador, tinha até algumas coisas que eu perdi. Eu tinha até alguns códigos que ele escreveu em Pascal, alguns até bem úteis, umas ferramentinhas bem legais. Contava ele que ele foi tirado da coluna por conta de questões relacionadas ao Luiz Fernando de Moraes, problemas que houveram lá internos, houve uma certa mexida de pauzinhos para ele sair da coluna e entrou o Vitor Hugo Costa. Vitor Hugo, que era da Hightech na época,
quando a última grande produtora de software nacional para MSX. Quando houve o racho da Discovery, né? Foi um grupo que ficou na Discovery, outro grupo saiu para e formou a Hightech. De Moraes. Na verdade, eles desenvolviam software. Ele, assim, o Vitor Hugo desenvolveu muito em Pascal e o Vitor foi escrever. Colega do Popolon, né? Não que eu saiba, não sei. Não, tipo colega espiritual, né? Programador Pascal. Sim. Pascal. Sim, de certa forma eu também, né? Porque eu comecei a programar em Pascal no MSX e me diverti. Foi a época que eu mais produzi coisa para MSX. Quase nada de útil, mas é o que eu aprendi muito sobre a própria arquitetura da máquina. Pascal era tudo de bom. Do Pascal no MSX é tudo de bom, cara, até hoje. Muito bom. A coluna durou acho que até o final de 92, se não me engano. Ainda teve, posteriormente, citações da MSX no CAT, em 93, que eu falei com o CAT, mandei um e-mail, ele botou meu e-mail no jornal. Já tinha um e-mail na faculdade, isso em 93. O finado pinheiro@lyric.labma.frj.br foi minha alcunha na internet durante muito tempo. E teve mais algumas coisas, mas eu lembro da coluna do MSX, etc., que ela durou um ano e pouco. Ela alternava com a do Mac, né? Posteriormente. Durante um tempo ela saía toda semana. Posteriormente ela intercalava. Tipo o Nürburgring Hockenheim, né? Eu adoro essas citações do Juan, que só quem conhece um pouquinho de Fórmula 1 vai entender. Entendedores entenderão. Quer que eu seja mais obscuro? Brands Hatch Silverstone. Pronto, continua, segue barco. Tá, isso aí é mais velho. Brands Hatch Silverstone, isso aí é pra Fórmula 1 dos anos 60, pô. Não, 86 a última. Depois foi só Silverstone. Teve a coluna, eu lembro que falava que tinha sido desenvolvido, falava de software, coisa de MSX, falava até algumas coisas de programação. Chegou a ver trechos de listagem de código, que eu lembro. Foi relembrado a nós quando a gente consultou o acervo do Globo. Tinha algumas coisas mais, assim. Mas uma das coisas bem legais. A coluna tinha algumas coisas até bem interessantes. Vou mandar pra vocês aí acho que foi por e-mail, pra ir mais fácil, porque deve demorar um pouquinho ainda. Acho que agora eu esqueci de mencionar. Eu mandei a primeira matéria oficial, né, sobre MSX que saiu no caderno, que é de 8 de julho de 91, do Bepiropo, que era o artigo Meninos Eu Vi, o qual iremos falar daqui a pouco um pouco mais sobre esse assunto. É aquela famosa matéria, uma daquelas primeiras matérias. Aquela matéria que ele cita a história do Akihabara? É a própria. Toda vez que ele vai em MSG, ele tem que contar essa história. Eita. Uma boa história. Mas eu já ouvi essa história umas 50 vezes, bicho. Passou. Tudo bem. E o prezado Globo, que é a sessão de cartas? Você pode escrever uma carta pra lá e dizer a respeito disso. Fala em prezado Globo, que eu me lembro que o Bepiropo era um campeão absoluto de cartas. As pessoas escreviam tratados pro Bepiropo. O problema maior, muitos anos editando o prezado Globo, eu tinha que editar as perguntas e as respostas do Bepiropo e eu não sei o que era pior. O Bepiropo escrevia tratados. Porque você imagina, como é que você vai caber no papel, uma coluna de relacionamento que foi diminuindo, o Bepiropo escrevia tratados, o leitor escrevia tratados e depois tinha que tirar meia página. E era um terror, porque a maioria das coisas eu não entendia. E estavam termos assustadoramente técnicos, e o Bepiropo dava respostas assustadoramente técnicas, né? Então, eu sugeri uma vez, por que o Bepiropo não vem tempo aqui na redação para ele mesmo editar essa carta? Porque era muito complicado. Com certeza, seria muito melhor. Vou te contar, escrever é difícil, muitas vezes. Resumir, às vezes, é pior ainda. E resumir, quando você não entende o que está sendo resumido, aí é o 58º Círculo do Inferno de Dante. E aí você imagina o Bepiropo ligando toda terça-feira ou segunda tarde, e me ligava para reclamar das cartas. E eu ficava, mas Bepiropo, você escreveu um tratado, não cabe no papel, tem que editar, né? E era uma guerra. Tem que caber, né? Fazer o quê? Era uma guerra. Não só ia lembrar pior do que o Bepiropo, só o Abel Alves. Não sei se os senhores se lembram do Abel Alves. Linux, né? Era com Linux, não é isso? Mas o Abel, ele era tudo, né? E no JB, ele era o cara. Então ele respondia tudo. Sei lá, consertar o vaso sanitário, o Abel respondia. Então, era um terror. E o Abel era extremamente mais técnico do que o Abel até hoje. Ele é professor de informática em Maringá, uma coisa dessa. Mas era complicado. Então eu tive essa sina durante a minha vida de editar cartas técnicas. Eu confesso que até hoje eu tenho coisa dele. Eu nunca estar no seu lugar. É brabo, é brabo. E mais uma vez tivemos uma citação aos fãs, os seus seguidores do Bepiropo. Tipo, o seu secto, né? Eu lembro que nos Trilha Zero, geralmente os assuntos surgiam por conta de cartas dos próprios leitores dele,
E até acho que foi o próprio. Acho que ele escreveu um livro sobre o Xter Gold, não foi, Ricardo? Ele fez livro sobre o Xter Gold, ele fez um livro sobre o OS2. Que foram livros também por conta de dúvidas de leitores. Aliás, é uma coisa que eu peguei gosto pelo Xter Gold e até hoje não me faz falta digitar um XTG mesmo no Linux, só dar um X e abrir lá e fazer. Deve ser por isso que eu não consigo usar o Midnight Commander, porque eu acostumei demais com a estrutura do Xter Gold. Aí é a guerra santa da época dos gerenciadores de arquivos para MS-DOS, né? Ou você estava do lado do Norton Commander ou você estava do lado do Xter Gold. E eu acho que o Piropo foi um dos caras que mais difundiu o Xter Gold no mercado brasileiro. Sim, sim. Ô César, você estava de um lado ou do outro, não tinha meio do caminho? Não tinha. Não, tinha um pessoal que usava o PC Tools, né? Mas ninguém usava o PC Tools para gerenciar arquivos. É maluco pra tudo, né? Me deem 30 segundos de ausência, peraí. Vamos falar, temos 30 segundos para falar mal do Juan, vamos lá. O Juan foi achar um livro, provavelmente. E provavelmente ele vai tirar foto disso e isso vai gerar muito medo em todos nós. Tirar foto no banheiro? Não, de algum livro, provavelmente. Ele deve ter um livro de Xter Gold ou de OS2, alguma coisa perdida na casa dele. Alguma coisa ele deve ter. Cara, a X3 fanpage não existe. Nossa. Aí pra gente mostrar para as crianças que não sabem o que é isso. Vocês sabem que tirar foto no banheiro é um dos passatempos do cat, né? Eu já tive desprazer de ver algumas situações. Toda viagem que ele fazia, a primeira coisa que ele fazia era fazer uma foto sentado na privada e mandava pra gente. Por quê, meu Deus? Por quê? Cara, coisas de cat. Eu levo meu corpo pra ler no banheiro, porque ele é prático. Mas ele foto... câmera sem celular, uma câmera sem celular. Vocês querem gerenciador de arquivo para MS-DOS? Eu lhes dou o gerenciador de arquivo para MS-DOS. Mandei uma foto aí pelo WhatsApp. Ah, tá desligado o celular. É o Capoeira da Módulo. Meu Deus. Eu tenho disquetes originais. Cadê o cachorrinho da necessidade? César, acho que eu ia dizer isso. César, acho que o cachorrinho da necessidade. Cadê o cachorrinho da necessidade quando precisamos dele? Estamos aqui no Classificados. Acho que agora chegamos na grande parte das pitangas. Já falaram de aparições da gente? Vamos falar então. Vamos falar, gente. Bem, o que eu me lembro. Em 93 eu falei, fui estar na coluna do Cat por conta de MSX. Em 97, a primeira MSX Rio, a Cora citou na coluna. Eu tratei de perturbar ela por e-mail. Aquela matéria, Giovanni, que foi feita na casa dos meus pais, foi até o André Machado que teve lá na casa dos meus pais. Tô olhando pra ela aqui, o que você quer saber? É 2001, não é? 9 de julho de 2001. Sim, tá eu, você e o Márcio na foto. E o Márcio de cabelo loiro. Gente, qual a necessidade disso? Pra vocês entenderem, pra quem não conhece, o Márcio, ele é moreno e cabelo bem preto. O cabelo que ele ainda tem na cabeça, acaba perdendo por estresse, é bem preto. Na foto parece que ele é louro, deve você entender isso. Depois disso eu não me lembro se teve mais. O que mais teve de aparição? Teve coisa no jornal. Até teve, mas não vamos falar dela agora, né? Teve uma matéria, uma vez falando da MSX Comico Sem Futuro, que era uma matéria na última página, aí embaixo, eu lembro que a foto no meio tinha uma foto pro Expert. Porra, eu mandei uma carta pro Globo, assim, cuspindo fogo pelas ventas. Foi a matéria quando a Gradiente continuou a linha. Sim. Eu escrevi uma matéria, assim, eu escrevi uma carta e foi publicada, assim, eu cuspindo fogo pelas ventas, né? Cuspindo marimbondos. Acho que a gente pode citar também aquela matéria sobre Apple II, né? O Marcos Vinícius sempre cita, né? Comenta quando aparece no encontro, a gente comenta uma coisa de caderno de informática, ele cita que ele apareceu naquela matéria sobre Apple II, lembra? Era Apple II, não sei o que, nós merecemos. Não lembro dessa matéria. Tem essa, eu não lembro. Eu lembro da matéria, mas eu não lembro quando saiu. Eu lembro que chegou a sair alguma coisa de Amiga, mas muito pouco. Isso é uma matéria na contracapa de Amiga e tinha até o BB King numa foto, falando sobre o Amiga. Eu acho que na segunda edição, ou terceira edição do etc, tava na capa o Amiga. Uma coisa que eu me lembrei, a primeira vez que eu fui citado, em 91 ainda, teve uma coisa de mandar dicas pra lá, eu mandei alguma coisa, dica, não lembro do que foi, e eu ganhei uma camisa, e eu fui na redação do Globo buscar a camisa. Ironicamente, depois eu vim ter catapora. Você pegou catapora no Jornal Globo?
Eu não sei, cara, eu não sei. Eu até hoje tenho uma cicatriz na testa que é daquela catapora que eu tive. Mas eu fui no jornal o Globo, apanhei a camisa, vi rapidinho ali onde é que era, tudo ali, mostrar, não tinha interessado, né? Na época eu tava cursando na faculdade. Aí eu saí, fui lá, apanhei. Eu sei que posteriormente eu tive catapora, que isso foi tipo na terça-feira que eu fui ao quarto, e posteriormente eu tive catapora, e não sei se as coisas estavam relacionadas. Até hoje é uma dúvida que eu tenho. Quem foi que te entregou a camiseta? Eles já fazem 25 anos isso, eu não faço a menor ideia. Ele queria me dar uma pista, né, da catapora. Foi aquele repórter que morreu de catapora? Não. A dica era de MSX, obviamente, né? Foi. Saiu uma dica de MSX. Acho que era dica de jogo, eu acho, não me lembro. Tive a camisa, mesmo depois que eu não... A camisa, obviamente, se desfez, né? Mas eu guardei a camisa mesmo em um péssimo estado de conservação. Lavei e guardei. Mas a camisa já foi embora há muitos anos. Já virou pano de chão. Já deve estar indigna de pano de chão nessa altura. Eu lembro que eu tive uma coluna do CAT sobre compactadores, até por conta de BBS. Ele listou o compactador das coisas mais bizarras possíveis e imagináveis, inclusive um compactador japonês chamado Zou, que é de um pesquisador japonês chamado Kenjiro Okubo. Sério, o nome do cara eu vou escrever aqui. Okubo, e qual aquele jogador da Copa? Não, quem? Eu lembro. É Kenjiro Okubo. Eu lembro. Então, Okubo foi jogador da seleção japonesa. Ó, lê o chat. Eu tô vendo. Eu sei que todo mundo pagou a Copa do Mundo da memória por trauma, mas tinha um jogador chamado Okubo. Ela tinha 3 jogadores com nomes geométricos. Fim do parênteses, deixa. Tá bom, parênteses. Infelizmente. Juan, calma, observação. Nunca vou conseguir apagar a Copa do Mundo da memória, porque eu acho que nunca vou esquecer o dia que eu fui quase carregado pra descer a rampa do Estádio Nacional por um colombiano absolutamente alucinado que a Colômbia tinha ganho e ia pra fazer oitavas de final. Eu durante a Copa, como vocês sabem, eu viajei. Aí todo mundo que encontrava no exterior perguntava pra mim: ué, mas a Copa tá no Brasil, vocês estão aqui? Mas eu não sou tão fã de futebol assim. Por isso, era o que eu mais respondia. Mas não sou tão, eu e minha esposa, a gente não é tão fã de futebol assim. Mas a minha primeira referência foi uma carta que eu mandei listando os compactadores de MSX. Acho que foi a única carta que eu mandei também, e depois dessa eu só fui até a foto da matéria do André Machado na casa do Ricardo. Eu só apareci em mensagem de BBS. O Kat achou algumas das besteiras que eu publiquei dignas de se publicar, inclusive uma defesa nacionalista apaixonada do teclado ABNT. Cara, desencavaram coisas minhas, mas eu honestamente não lembro. Eu sei que desencavaram. Lembrei de uma coisa antes de 2001, Expo Salt. Sim, César e você. Expo Salt. O André Machado fez. Pra quem não sabe da história, a Expo Salt, a história faz parte do nosso passado negro, lá vem história. Vamos tentar contar em poucas palavras, né? Se é que isso é possível. Faz parte do passado negro de parte dos integrantes dessa mesa poligonal. Em 99 e 2000 a gente participou da organização de um evento chamado Exposição de Sistemas Alternativos, Expo Salt. Foi feita na UF, Universidade Federal Fluminense. Eu, César e Giovanni participamos ativamente da organização, que era a ideia de juntar alternativas, né? Então, valia tudo menos o Windows. Então tinha Linux, primeiras referências a Linux, na primeira teve Linux, teve MSX e teve, acho que Amiga. Na segunda, que foi bem maior o evento, teve Linux, MSX, Amiga, BIOS, teve Palm, teve o Scambon, agora o Diabo 4, teve matéria feita pelo André Machado falando de Linux na época. Inclusive eu acho que o Giovanni aparece numa das fotos. Não deve estar lembrando, mas eu lembro da matéria. Eu lembro de alguma. Se um dia acharmos a foto, a gente descobre isso. Eu lembro de uma criatura que participou junto dessa organização, que a gente estava no meio desse rolo. Não vamos citar o nome, que não vale a pena. Teve matéria que o André Machado fez, inclusive falou sobre o Caldeira Open Linux e outras coisas mais. Acho que o Giovanni tá numa das fotos. Você não vê o rosto. Tem quase certeza que o Giovanni tá. Eu lembro quando foi feito os testes, eu não tava. Foi no laboratório lá da UF. Acho que foi naquele laboratório do pessoal da Telecom, da UF. Ainda existe aquele laboratório? Não que nós saibamos. Teve 2 eventos, participou, depois a gente se desligou do grupo. Eu cansei de sair, o César saiu também. O Giovanni também depois acabou saindo. Posteriormente, tentaram fazer uma terceira Expo Salt. A gente não foi, já estávamos em outras, estávamos meio sem paciência, sem vontade de fazer, organizar tudo. E a gente, eu nem sei como é que foi. Algumas pessoas até foram, acho que o Márcio foi, aí veio falar comigo.
podia bom, tinha coisa de MSX, legal. Legal, mas, cara, já tem MSX pra gente esquentar a cabeça. Alguém quiser fazer uma coisa de MSX lá, pode fazer. A gente não detém monopólio de nada. Como eu sempre digo, eu não consigo nem fazer meu cabelo de branco ficar preto, quanto mais eu mandar em alguém. E aí tem isso. Isso foi em 99, se eu não me engano, ou 2000. Foi até o André Machado que fez a matéria. Se um dia liberarem de novo o acervo, eu procuro lá. MSX Expo Salt do B, né? A gente se cotiza para pagar os R$1,99 por mês, pega essas páginas. Se o programador do banco de dados deixar, né, Alice? Esse que é o problema. Vou tentar de tudo. É porque a gente tem que falar mal do Facebook, entendeu? Sim. Agora é assim que funciona. Fala mal lá no Facebook e a gente resolve. Vocês fazem isso, por favor, tá? Eu não tenho Facebook. Não tô perdendo nada. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.